Sabe, às vezes a gente para e pensa, e se o maior gigante que a gente enfrenta na vida não for de carne e osso, mas na verdade a maneira como a gente enxerga ele? É uma ideia poderosa, né? Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Como a nossa perspectiva pode, literalmente, transformar o impossível em possível. Vamos a 4 textos antigos para desvendar essa história. Uma história que é contada a partir de 2 visões completamente diferentes. Então, vamos começar com essa pergunta. O que realmente define um gigante? É o tamanho dele? A força que todo mundo vê? Ou será que o verdadeiro poder dele está, na verdade, na forma como a gente o percebe? Essa é a questão central que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. E o nosso roteiro é este aqui. A gente começa com uma batalha bem literal. Depois, a gente passa por uma verdade que não se vê. Daí, a gente descobre qual é o ponto de partida da sabedoria, considera uma perspectiva que vê tudo e, no final, a gente junta as peças nessa história de 2 visões. Bom, nossa primeira parada nos leva para um dos confrontos mais famosos de todos os tempos, Davi e Golias. É o exemplo perfeito para a gente começar a explorar esse poder da percepção. Olha só que contraste absurdo. De um lado, a gente tem a visão do mundo, né, Golias? Imponente, todo blindado, temido por exércitos, a pura definição de força bruta. Do outro lado, tem aquilo que os olhos não veem de cara, Davi. Um jovem pastor, aparentemente frágil, sem armadura, mas armado com algo invisível, uma fé inabalável. Se a gente olhasse só no papel, essa luta já estava decidida antes mesmo de começar, não é verdade? E aqui está o ponto crucial da coisa toda. O exército de Israel e o Davi estavam olhando exatamente para o mesmo gigante, a mesma armadura, os mesmos fatos, só que eles usavam lentes diferentes. O exército via tudo pela lente do medo e, claro, enxergava um inimigo invencível. Já o Davi, ele via pela lente da fé, e o que ele enxergava era uma oportunidade de provar que a verdadeira força não é essa que a gente vê. E essa frase dele, nossa, ela ilustra a perspectiva dele de um jeito brilhante. O Davi não está negando que Golias tem espada, lança, dardo. Ele está, na verdade, reformulando completamente o campo de batalha. Ele está dizendo, olha, a força de verdade não está no que é visível, mas no invisível. E essa ideia de que a perspectiva define a realidade, isso vai muito além dos campos de batalha, sabe? Esse mesmo conflito entre o que se vê e o que se crê aparece em discussões completamente diferentes, como em debates filosóficos e teológicos bem profundos. Agora, vamos trocar a armadura e a espada por palavras e ideias. Em um diálogo super intenso no livro de João, a gente encontra exatamente o mesmo choque de perspectivas. Só que dessa vez, a batalha é sobre identidade e verdade. O conflito todo se resume a 2 formas de ver. A visão de baixo, que é aquela que julga tudo pelos padrões humanos, focada no que é físico, neste mundo. E a visão de cima, que reconhece uma origem divina, algo que transcende este mundo. Os fariseus, operando estritamente com essa perspectiva de baixo, o que eles viam? Só um homem. Eles o mediram com a régua do mundo, a aparência, a família, a cidade de onde veio. Mas Jesus falava de uma origem divina, uma identidade de cima, que a lente deles simplesmente não conseguia focar. A percepção deles não era a realidade. Na verdade, era uma barreira para a realidade. Tá, mas então, como é que alguém consegue acessar essa visão mais profunda? O nosso terceiro texto, o Salmo 111, nos dá a base, o ponto de partida para a verdadeira sabedoria. O interessante é que o Salmo não começa com uma regra. Ele começa com uma observação. Ele nos convida a olhar para as obras divinas e descreve o que vê. Não são coisas pequenas ou comuns, mas obras grandes, gloriosas, majestosas, justas. Ele está construindo um argumento, sabe? Preparando o terreno para a conclusão que vem logo a seguir. E aqui está a chave de tudo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas calma lá, é super importante entender que esse temor não tem nada a ver com medo de castigo. É reverência. Sabe aquele sentimento de admiração, de assombro, diante de algo que é imensamente maior que a gente? É isso. É essa postura de humildade e respeito que, segundo o salmista, destrava a porta para aquela sabedoria que vem de cima. É o ponto de partida. Isso nos leva direto para a nossa última fonte, que leva essa ideia à sua conclusão final. Se a sabedoria humana começa com reverência, como é que é a perspectiva divina em si? Provérbios 15 nos dá uma pista bem clara. A afirmação aqui é de uma clareza impressionante. Para nossa perspectiva humana, existem segredos, coisas ocultas. Mas o texto de Provérbios nos apresenta a perspectiva definitiva, um lugar onde até a morte e a destruição são transparentes. Imagina então os corações humanos. Nessa visão, a nossa distinção entre visível e invisível simplesmente não existe. Tudo está exposto. Então vamos juntar tudo isso. A gente viu 4 peças de um quebra-cabeça que, quando se encaixam, formam uma imagem bem coesa sobre o poder da perspectiva.
O caminho para uma visão mais profunda se desenrola assim, olha só. Primeiro, com Davi, a gente aprende a ver além do físico. Segundo, com o diálogo em João, a gente aprende a discernir a espiritual. Terceiro, com o Salmo, a gente reconhece que a fonte da sabedoria está na reverência. E, finalmente, com o Provérbios, a gente começa a entender que a verdade última é uma perspectiva onde absolutamente nada fica oculto. E assim, a gente volta ao início. Se a lente que a gente usa pode transformar um gigante invencível em uma oportunidade, ou um simples homem em algo divino, a pergunta final não é sobre o que está lá fora, é sobre o que está aqui dentro. O que mais no nosso mundo poderia ser completamente transformado se a gente apenas ajustasse a nossa visão?